Bom dia, Luquinhas. Graça e paz, meu irmão. Tudo bem? Deixa eu só transferir aqui, como eu sempre faço, tá bom? Compartilhando aqui nos grupos da igreja. A gente já dá início à nossa escola dominical. Bom dia, você que está chegando aí agora, já vai deixando aí sua saudação para a gente ver que você está conosco, que você está chegando. É um prazer, um bom domingo a todos, um ano mais do que abençoado a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. E já quero convidar você, sem demora, a abrir aí no texto de 2 Coríntios, capítulo 9. Vai deixando aí sua saudação, você que está chegando. E também já vai abrindo aí a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, na cidade de Corintos. 9, capítulo 9, 2 Coríntios 9. Jussara, graça e paz, minha irmã. Que bom que você está aqui com a gente. Deus abençoe você, Josué Gilmar. Um ano abençoado a cada um de nós. 2 Coríntios, capítulo 9. Hoje é o nosso primeira escola dominical do ano. Hoje o tema de nosso estudo é um tema muito legal para ser estudado, que a gente pode, com toda certeza, abrir a nossa mente a respeito desse assunto, que é um assunto que nos traz muita dúvida, em especial nos tempos que nós vivemos, onde muita coisa é falada sobre, mas pouca coisa bíblica é falada. É muito achismo e pouca Bíblia. Que é sobre uma igreja, como nós temos trabalhado nesse sentido, de sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. E o que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo hoje para nós? É uma igreja que investe no reino. Então hoje nós vamos falar sim sobre a questão de dízimos, ofertas, sobre a nossa responsabilidade, primeira cristã, como eu sempre digo, a nossa responsabilidade cristã em oferecer possibilidades no crescimento do reino dos céus, como também a nossa responsabilidade metodista, que nós assumimos como membros metodistas, como metodistas que nós somos. Então quero compartilhar com você essa palavra hoje, 2 Coríntios capítulo 9, inteirinho, são um pouco mais de 10 versículos. Feche os teus olhos onde você está aí também. Vamos ter uma palavra de oração. Você que está chegando agora, deixa a sua saudação aí. Importante para nós vermos que você está aqui com a gente. A Samira entrou agora. Samira, bom dia, graça e paz, minha irmã. Que o seu ano seja maravilhoso, viu? Deus te abençoe. Você tenha realmente um ano cheio da graça do Senhor, para a glória dele, viu, minha irmã? Aleluia. Então é 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema então tão importante, E quero orar por você. Feche os teus olhos aí na sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, Senhor, por esse tempo. Nós te louvamos, ó Pai amado, pela possibilidade que o Senhor nos dá, meu Pai amado, de já no primeiro domingo do ano, Pai, de estarmos juntos, reunidos, num só propósito, Pai amado, que é estudar a Tua Palavra, de crescermos, ó Pai amado, em graça, mas também em sabedoria, Pai amado. Nós sabemos que a graça é proveniente do Senhor, Pai amado, e a sabedoria o Senhor derrama àqueles, ó Pai amado, que buscam, que se interessam pela Tua Palavra, e está disponível, como a Tua própria Palavra diz, Senhor, a todos aqueles que pedirem, Senhor. E nesse intuito, Pai, e chamando para nós, ó Pai amado, esta palavra, nós queremos pedir agora a Tua sabedoria que vem dos céus, ó Pai amado, para que o Senhor nos molde, nos transforme, fale conosco, para a honra e glória do Teu santo nome, possamos ser transformados, ó Pai amado, no Teu querer e a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que esse ano, Pai amado, que é o ano, Pai, do anúncio da graça, Pai, possamos também, Senhor, sabermos, ó Pai amado, da nossa responsabilidade, Deus. A nossa, Pai amado, na sinergia que há, Deus, entre o Teu mover que é soberano, Pai, e a confiança que o Senhor nos capacitou, Deus, para avançarmos aqui, Senhor, Pai amado, com o reino dos céus, sabendo, Pai amado, das nossas responsabilidades como cristãos, ó Pai amado. Oh, meu Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, abre nossa mente e coração, trabalha-nos, ó Pai amado, naquilo que precisa ser trabalhado, para que possamos, ó Pai,
crescer em todas as coisas, Pai, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Em nome dele, Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Então, 2 Coríntios capítulo 9, você que está com a sua Bíblia aberta aí, né, pega também aí a sua caneta, esteja preparada para fazer as suas anotações também, né, vai deixando o comentário aí também. Hoje nós estamos falando então sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que investe no reino, né? Nós vamos ver aqui que, biblicamente falando, há espaço para ser trabalhado nas nossas vidas sobre a questão dos dízimos, das ofertas, né? Muita gente, eu tenho certeza que já deve ter ouvido muitos desses discursos, né? Que hoje em dia vem falar, não, mas o dízimo é coisa do Antigo Testamento, né? Esses dias até ouvi um termo que eu gostei, né? Tem gente que fala assim, né? Não, mas o dízimo no Antigo Testamento, né? Era de comida, né? E aí, meu irmão, se você for olhar a vida desse cara, esse cara nunca doou nem um alface para a igreja, né? Nunca doou nem 1 quilo de feijão para a igreja e quer discutir sobre dízimos, né? Então fica aí uma incoerência, né, com a vida daquilo, do discurso da pessoa com a vida dela. Mas nós não queremos constranger, nós estamos na escola dominical justamente para aprender. E nesse sentido, meu irmão e minha irmã, eu queria que hoje vocês pudessem compartilhar conosco, num bom testemunho que nós vamos ler aqui, que acontece com Paulo, né, alguma experiência que você teve, né, para incentivar e testemunhar também o agir de Deus nessa questão do dízimos e ofertas, né? Aquilo que você compreendeu a palavra, você dizimou, você ofertou, e com isso você, né, em alguma área, em algum momento da sua vida, você teve a sua vida transformada, né, pela prosperidade do Senhor, pelas bênçãos do Senhor recaindo sobre você, tá bom? Então a nossa pergunta de hoje é essa: conte-nos aí um testemunho acerca do dízimo. Não precisa falar de valor, não precisa falar de nada disso, onde foi, não precisa. Nós queremos que você conte aqui para nós, né, acerca dos dízimos e ofertas, o seu testemunho, né, aquilo que Deus agiu e fez através dessa parte que é da parte da vida cristã, tá bom? Quero começar com uma historinha, enquanto você vai escrevendo aí para nós, né, o seu testemunho. Quero começar com uma historinha, né, como a gente sempre começa, de um menino, né, que ele foi ensinado, né, ele estava sendo ensinado, e para você ver como que a propensão do coração humano é sempre deixar as coisas de Deus, né, de lado, é sempre preferir outras coisas que não sejam a de Deus, né? Graças a Deus que pelo Espírito Santo nós temos o nosso coração transformado e moldado, né? Nós podemos dizer que o nosso coração é voltado para as coisas de Deus, mas nós sabemos que, biblicamente falando, todo homem, né, ele é propício a fazer a sua vontade, né, a fazer o mal, né, porque ele tem a queda dele lá de Adão. Você sabe das consequências que nós assumimos até hoje. E essa história vai mais ou menos nesse embate, dizendo que o menininho, né, os seus pais deram para eles, no dia de aniversário dele, uma grande quantidade de moedas. E ele separou essa grande quantidade de moedas em 2 bolsos, né, porque não cabia em um bolso só. Então diz, meu irmão, que os pais dele chegaram para ele e falaram: filho, olha, presta atenção, nós estamos te dando essa moedinha para que você dê metade, né, na casa do Senhor, e a outra metade para você comprar um presente para você. Tá bom? Então os pais explicaram isso para a criança: olha, essa grande quantidade de moedinhas que nós estamos te dando, metade você vai guardar num bolso, metade no outro, e aí você vai dar metade na casa do Senhor, e a outra metade você vai comprar um presente para você, porque é seu aniversário. A criança então, ela sai toda alegre, feliz, pulando, saltitando, celebrando aquele presente da mãe, que a mãe ali concedeu a ele, né, aquelas moedinhas, todo feliz. Diz então que no caminho, meu irmão, que ele estava tomando, ele dá um tropicão, né, ele tropeça ali numa pedra, e metade do bolso dele rasga, as moedinhas daquele bolso caem ali numa vala, né, no qual ele não consegue mais acessar para pegar aquelas moedinhas que caiu do seu bolso. Então ele vira para Deus e fala assim: Senhor, me perdoe, mas a sua parte caiu na vala. Essa é uma historinha que vai nos orientar na nossa reflexão do estudo de 2 Coríntios 9, né? E por quê? Porque você sabe que no outro bolso, que não furou, tinha as moedinhas lá também, né? Mas o coração, como eu tenho mostrado, né, o coração do ser humano está sempre propício para fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, né? E não aquilo que está na vontade do nosso Deus, né? Novamente eu digo, graças a Deus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que move o nosso coração para que nos preocupemos com as coisas dele, né? E isso é fundamental. Mas muitas vezes nós somos assim,
muitas vezes até mesmo o Espírito nos moldando, o Espírito trabalhando em nosso coração, nós somos assim em relação a dízimos e oferta, a investir, né, no reino dos céus. Muitas vezes nós colocamos a grande parte dos nossos recursos, se não todas, igreja, naquilo que nos compete, né, naquilo que nós desejamos para nós mesmos e não no reino dos céus. Então muitas vezes a gente está agindo como esse menininho, né? Nós temos aqui os nossos bolsos, muitas vezes com moedas, né? E aquilo que nós perdemos, né, nós colocamos como se fosse a parte do Senhor, né? E aquilo que nós temos é para nosso deleite, para nosso desfrute, né? E o nosso chamado cristão, a nossa forma de ser cristão, meu irmão e minha irmã, nós vamos ver biblicamente falando que isso não é correto, que o Senhor nos abençoa de tal maneira ao ponto de que não só tenhamos para nós, como consigamos também abençoar outras pessoas. O termo, como eu já disse isso para a igreja, vou enfatizar isso no decorrer da aula, o termo abençoar, meu irmão, fui abençoado por Deus, é muito mais do que você ter apenas recebido de Deus. Mas o termo abençoado por Deus é quando você recebe algo que você consegue compartilhar com outra pessoa, né? Ai, pastor, eu ganhei algo de Deus que foi só para mim. Então você foi agraciado, né? Estou usando alguns termos bíblicos para também deixar um pouco mais claro, né? Então você foi agraciado porque você recebeu o favor imerecido de Deus e Deus te deu um presente, Deus te concedeu algo na sua vida, amém? Amém? Como por exemplo a minha linda esposa, meu irmão, eu fui agraciado, eu recebi a minha esposa não para compartilhar com os outros, mas ela é minha, né? Deus concedeu e eu sou dela, obviamente. Mas se eu falar da minha vida financeira, minha e dela, nós somos abençoados por Deus. Por quê? Com a nossa vida financeira nós conseguimos compartilhar com outras pessoas na nossa comunidade de fé. Amém? Isso apenas para a gente ter nessa introdução aí, para que você reflita na história do menininho, né, com os dois bolsos cheios, porque nós precisamos aprender com a palavra, né, e com a palavra ela vai abrindo a nossa mente, ela vai transformando o nosso ser. Irmãos, então assim, tudo que nós vamos falar aqui, o princípio de se falar sobre dízimos e ofertas é a gente entender de que não se resume a nossa vida cristã a isso. É o primeiro ponto. A nossa vida cristã não se resume a dízimos e ofertas. Eu sei que você pode falar sobre igrejas, você pode falar sobre que só fala disso, amém. Isso é uma verdade. Mas a nossa vida cristã não se resume a tudo isso. Então tudo que nós vamos falar não é porque você é mais abençoado, menos abençoado por causa disso, e nós vamos entender isso, tá bom? Mas faz parte da vida cristã. Então, como todos os outros fatores, né, o nosso dar, o nosso ajudar, o nosso contribuir, né, com outras pessoas, o nosso compartilhar faz parte de quem nós somos. Nós somos cristãos, nós fizemos como Cristo fez. Se nós somos verdadeiramente discípulos, nós somos seguidores e fazemos como Ele faz e fez. Tá bom, igreja? Então, por favor, não é para constranger, não é, pastor, meu dízimo é pequeno, meu dízimo é muito alto, meu dízimo... Não. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos trabalhando isso, essa conscientização na nossa vida através da Bíblia, né, sobre a importância do investimento no reino de Deus, tá? E isso não se resume à fidelidade nos dízimos e ofertas, porque vai além, né, desse investimento. E nessa carta, como eu sempre faço no contexto, tá, para você entender por que o apóstolo Paulo está falando isso, por que ele chegou nesse assunto, nós vamos ler o texto bíblico agora, eu vou dar o contexto também, e aí a gente de fato entra, tá bom, no texto bíblico como estudo. Então abre aí comigo, 2 Coríntios capítulo 9, pega aí sua caneta e o seu caderninho, o texto bíblico diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, assistência é literalmente contribuição, tá? Então, quanto à contribuição a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque eu conheço a boa vontade de vocês, da qual eu me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Caia estão preparados desde o ano passado. Mas enviei... pulei uma partezinha aqui. E o zelo de vocês tem estimulado a muitos deles. Versículo 3: mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados.
Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será uma vergonha para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a obra. Porque está escrito: distribuiu e deu aos pobres, a sua justiça permanecerá para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência ou contribuição, na tua versão, não transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Versículo 13. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para Ele e para todos. Último versículo. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês, graças a Deus pelo seu dom indescritível. Amém, amém e amém. Você percebeu, meu irmão? Eu vou tentar simplificar um pouquinho, mas vou entrar no contexto para você entender. Essa carta, de segunda carta do apóstolo Paulo, a segunda, né, é uma carta onde o apóstolo Paulo, mais uma vez, está se defendendo em grande parte dos ataques que ele vem sofrendo, né, por parte dos seus adversários quanto à fé cristã, né? Se você acompanhou o que a gente fez, aquele estudo super detalhado de Gálatas, né, lá no meio do ano passado, você vai entender que isso era muito comum, né? Tentava-se então destruir a pessoa, porque se você destruir a pessoa, você destrói também a mensagem da pessoa. Né? Então é mais ou menos assim. Seu Hernani, graça e paz. É mais ou menos assim. O seu Hernani, ele tem uma mensagem que ele reproduz, mas eu não gosto dessa mensagem. Então o que eu faço? Eu começo a atacar a pessoa do seu Hernani, porque se eu conseguir mostrar para todo mundo que o seu Hernani não é uma boa pessoa, a mensagem que ele tá mandando também não é uma boa coisa. Então Paulo, nós vimos isso em Gálatas, né? E Paulo deixa bem claro que a mensagem que ele carregava era maior do que ele mesmo, né, que é a mensagem de Cristo. Mas Paulo, ele defende o seu ministério, e aqui nessa igreja, nessa carta, né, de Coríntios, está acontecendo basicamente a mesma coisa, né? Paulo, ele estava sendo acusado de muitas coisas, né, sendo difamado por alguns judeus, né, que estavam se infiltrando nas igrejas que estavam acontecendo ali na região ali de Acaia, de Coríntios, essa região. Ele começa então a ensinar, a falar sobre aquilo que ele prega, a demonstrar, tá? Então a parte principal da carta de Coríntios é uma defesa do apóstolo Paulo sobre o seu apostolado. E algo secundário que ele vai acabar ensinando essas igrejas também, né, em especial a igreja de Coríntios, é a questão das ofertas. Então, esse tema, a segunda carta de Coríntios, ela não é totalmente voltada para a oferta. Não, ela tem essa parte importante dentro do todo, que era uma defesa que o apóstolo Paulo ele estava fazendo ali naquela cidade, tá bom? Mas ele toca nesse assunto, né, com o povo ali de Coríntios, tentando que eles entendessem que a mensagem dele, né, era algo genuíno e que transformava todo o ser do ser humano, né? Então, assim, tenho falado muito sobre isso. A graça de Deus, a igreja do Senhor Jesus,
ela não apenas nos alimenta espiritualmente, mas ela nos capacita a viver uma vida abundante em todas as áreas, tá bom? Então, isso é muito metodista, John Wesley fala muito sobre isso, né? Então assim, pastor, quer dizer então que eu vou me converter ao cristianismo e eu vou ser rico? Não, mas você pode ter certeza que o Deus que é fiel, Ele te sustentará, meu irmão, para que você tenha uma vida feliz, para que você tenha uma vida alegre nele, né? Então, ou seja, eu vou ter Ferrari? Não necessariamente, mas pode ser que você tenha, né? Mas pode ser que o Senhor te conceda para a obra dele um Fusca, e você se transformará, você ficará feliz com isso, tá bom? Porque a graça de Deus, ela contempla todo ser humano, sua parte emocional, sua parte psíquica, sua vida física, né? Essa graça, ela contempla todo ser humano, inclusive, como nós temos falado aqui, a questão das vidas sociais. Embora Paulo, igreja, ele não esconda o quanto o ministério apostólico é desafiador, né? Por muitas vezes ela gera também sacrifícios, ela gera privações, né? Ela gera hostilidade, ela gera sofrimento. Paulo não esconde isso, né? Ele também deixa claro que nessa última carta, a segunda carta de Coríntios, sua intenção não é somente se defender diante das injustiças que estavam sendo feitas contra ele, né? Embora faça isso categoricamente, ele se defende de uma forma muito, né, enfática, dura. Paulo se defende, mas também a intenção dele era tentar levar o povo de Coríntios a uma maturidade espiritual. Os capítulos, se você ler os capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios, vocês vão ver que eles são usados para defender a autoridade dele apostólica. Lá ele vai dizer, eu sou apóstolo de Cristo, né? Mas se a gente também for em outros textos, né, em outras sessões, por exemplo, né, e aí dá pra gente dividir, por exemplo, do 1 até o 7, do capítulo 1 até o 7, você vai ver que Paulo reafirma o seu chamado apostólico para servir ao Senhor. Na seção do meio, que é do 8 ao 9, né, ele relembra aos coríntios que a ida de Tito, essas pessoas que está escrito aqui, nós lemos aí, foi Tito e mais alguns homens, que ele envia até a Coríntios. Por quê? Porque ele estava na Macedônia. Então ele sabe dos problemas que está acontecendo lá, ele começa a se defender nos primeiros capítulos de 2 Coríntios. Lá no 8 ao 9, ele começa a dizer assim, olha, estou lhe enviando homens. Entre esses homens, o mais conhecido era Tito, né? Esse mesmo do qual ele manda uma carta também específica para Tito, né? E por final, né? Que a ida de Tito para aquele local, né, que está lá relatado no capítulo 8 e 9, ele tinha um objetivo, né? Paulo envia Tito com um objetivo, que era a comunidade já estar ciente e providenciar uma oferta especial e generosa aos cristãos e cristãs de Jerusalém, que naquele tempo passavam por muitas necessidades. Então, se você leu comigo, né, esse texto bíblico, você vai ver que ele diz assim, ele fala sobre uma oferta da Macedônia. Nós vamos ver outros textos também, que, por exemplo, os romanos estão preparando uma oferta, a igreja de Gálatas está preparando uma oferta, né, que é tido teologicamente, né, um texto, uma gama de texto que nós chamamos da grande oferta. Então o apóstolo Paulo reúne diversas igrejas em diversas cidades para levantar uma grande oferta, né, para mandar para a igreja de Jerusalém. Porque na igreja de Jerusalém, lembre-se você, Cristo morre, Cristo ressuscita, mas o Império Romano continua com a sua opressão sobre o povo. Então o povo continua pobre. E mesmo sendo pobre, se você for lá em Atos, você vai ver que eles têm, né, eles compartilham tudo que eles tinham. Paulo, então, nas suas viagens missionárias, ele organiza, né, essas igrejas, diz assim, ó, nós vamos fazer uma grande contribuição para a igreja de Jerusalém. Só que ele fica sabendo, e aí está o grande problema de 2 Coríntios, né, quando ele tenta, nessa parte que nós estamos lendo, né, amadurecer a fé dos coríntios ali, ele fica sabendo que eles começaram a preparar a oferta no ano passado, mas aparentemente aconteceu algum problema que eles pararam, sabe, de ali orquestrar, sabe, pararam ali de organizar a coleta dessas ofertas, desses dízimos, para enviar para a igreja de Jerusalém. Então esse é o contexto dessa história, né? Então Paulo, ele começa a se preocupar, dizendo assim, olha, Roma já está fazendo, Gálatas já está fazendo, os macedônios, como nós lemos no começo aqui da carta, estão felizes, porque eles viram que vocês começaram no ano passado. Então nós lemos até aqui lá no versículo 4, dizendo assim, olha, do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados,
Isso será uma vergonha para nós. Por quê? Porque Paulo estava testemunhando sobre que a igreja de Coríntios já estava preparando essa oferta. E os macedônios foram inspirados por isso. Eles falaram: Paulo, vamos fazer também, vamos ajudar também na igreja de Jerusalém. E aí quando Paulo começa a perceber então que, olha, não chegou mais notícia, não estou sabendo, parece que vocês pararam aí de se organizar, Paulo então fica preocupado e manda então, nesse contexto, essa carta ao povo, dizendo assim: gente, não me façam passar vergonha. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Está na sua Bíblia aí também, meu irmão? Está aí na sua Bíblia também? É isso que Paulo está dizendo, falando: gente, eu testemunhei a favor de vocês aqui para os macedônios, eles se inspiraram no que vocês estão fazendo. Não me façam, quando eu chegar aí com eles, não me façam passar vergonha. E depois ele até completa, né? Dizer assim, ó, para não dizer que será vergonha para vocês também. Né? Então é interessante nós pensarmos nesse contexto do apóstolo Paulo. Né? E diante dessa atitude, né, que ele vai também ensinar à igreja como eles deveriam não somente continuar a ofertar para a igreja de Jerusalém, preparar essa grande oferta para Jerusalém, Paulo também ele mostra como isso deveria ser feito. Né? E ele dá 3 advertências nessa carta que nós lemos aqui. A primeira: olha, nos ajudem com essas ofertas, mas para vocês ajudarem tem que ser alguns requisitos. Não pode simplesmente dar, toma o dinheiro, leva. Não. A primeira coisa, dar conforme a disposição do coração. Segunda coisa, dar sem constrangimento. Pastor, por que a igreja metodista não faz meia hora de oferta ali? Irmãos, nós precisamos. Mas nós não queremos lhe constranger. Nós queremos, na base desse estudo que nós estamos fazendo, que você entenda. Tá bom? Então a nossa oferta não passa de 3 a 5 minutos, meu irmão. E nós falamos o que tem que ser falado para que você veja, para que você se inspire e você faça parte disso. Então, primeira coisa, dar conforme a disposição do coração. Segunda, dar sem constrangimento. E terceira, dar com alegria. Esse é o princípio para dar oferta na casa do Senhor. Pastor, mas não é que eu tenho que dar porque Deus vai me dar mais ainda? Não. É uma forma de agradecermos, mas também uma forma de responsabilidade que nós temos com a missão de Deus, com a missão que é de Deus. Por isso, Deus não aceita de qualquer forma. Se você acha, meu irmão, que muitas vezes fala assim: ah, mas eu dou porque eu aprendi que é obrigação. Eu falei isso no culto de uma forma que eu nunca vi antes, irmãos. E eu falo de novo aqui, então para de dar. Porque eu não quero levar maldição para a sua vida. Muito pelo contrário, eu quero que você experimente, né, a vida abundante de Deus, essa alegria que tem disponível para quem oferta e dizima. Tá bom? Então, dar dinheiro na igreja, ofertar dinheiro na igreja, não pode ser feito de qualquer jeito. Né? Ele tem esses princípios que o apóstolo Paulo nos ensina aqui: dar conforme a disposição do coração, sem constrangimento e com alegria. Em outras palavras, as doações deveriam ser bem pensadas, sem sujeição ou qualquer embaraço e feita com a alegria de quem serve a Deus. Diante dessas atitudes, Paulo aponta as seguintes consequências de quem entender isso. Né? Primeiro, a providência de Deus. Né? Então, ou seja, se eu dou conforme a disposição do coração, é porque eu sei que Deus, Ele me provê. É Deus quem provê isso de mim. Tá entendendo? Então, se eu tenho esses 3 princípios, dar conforme o coração, sem constrangimento e com alegria, é porque, primeiro, eu confio no Senhor, eu sei da providência dEle. Segundo, porque eu tenho um coração grato, eu dou ações de graças a Ele. Né? Sem constrangimento. Não é porque o pastor está mandando, não é porque o pastor está falando, não é porque o pastor está te constrangendo, não. Mas é porque eu sou grato a Deus. Eu dou oferta na casa do Senhor com ações de graças. E terceiro que eu falei, que era com alegria. Se eu entender esse princípio, se é com alegria, eu o faço, né, como motivo e resposta do que Deus é para mim. Como motivo e resposta do que Deus é para mim. Deus é tudo para mim. E se Ele é tudo para mim, meu irmão, eu quero satisfazer e alegrar o coração dEle em tudo, não só em dízimos e ofertas, mas em tudo o que eu sei que alegra o coração do Pai. Ou seja, a atitude, né, de desprendimento e generosidade, elas frutificam, igreja, em ações que revelam justiça e glorificação do nome de Deus. Nunca para nós.
Eu não dou oferta e não dou dízimo, meu irmão, por mais que você ache promessas na palavra do Senhor. Mas eu aprendi com a minha vida, né, com o próprio Deus na minha vida, de que o que eu faço é para glorificar ao nosso Deus. Sendo assim, uma parte importante do culto é o dízimo e a oferta. Por isso que nós fazemos no louvor. Não é um cotovelo do culto, sabe? Por que cotovelo, pastor? Porque a gente nunca sabe onde põe isso, né? Mas é principalmente nessa esperança de que nós o fazemos e fazemos com alegria. Amém, igreja? Vou tomar um pouquinho de água aqui. Vai colocando seu comentário aí, não esquece da pergunta que eu fiz aí para vocês, tá bom? Você tem algum testemunho? Compartilha com a gente. Nós lemos o texto e nós vimos que o testemunho da igreja de Coríntios inspirou a igreja da Macedônia. Compartilha conosco aí alguma coisa que você tem em nome de Jesus, tá bom? Tá. Um beijão nela lá. Vou deixar. Com Deus, Manão. Depois a gente se fala, tá? Vai com Deus. Sim. Valzinha, graça e paz, irmãos. Eu tô sem o segundo celular aqui, não tô vendo direito. Alex, graça e paz, irmãozão. Amém, igreja? Podemos dar continuidade? Quero começar então agora a estudar de fato o texto bíblico, tá bom? Mostrei para vocês o contexto de que esse texto está acontecendo, né, dos problemas e também dos princípios que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Coríntios e consequentemente nos ensina também, tá bom? E agora então vamos fazer aí esse estudo do texto que nós estudamos aqui. A mensagem bíblica do reino de Deus, né, ela indica que além da pregação e além do anúncio do evangelho, a igreja de uma forma geral, ela precisa estar envolvida na construção desse reino. Nós somos chamados, né, a participar dessa construção do reino de Deus. Sendo estes tantos os dons, através dos nossos dons, como também através dos nossos talentos que nós recebemos do Senhor, como também através dos nossos recursos financeiros e também do nosso tempo. Isso, uma igreja cheia do Espírito Santo, que constrói uma igreja cheia do Espírito Santo, compreende isso. Ela compreende que ela faz parte, né, dos seus dons, dispõe dos seus dons, dispõe dos seus talentos que nós recebemos do Senhor, mas também dos nossos recursos financeiros e também do nosso tempo. Né? E fundada, se a gente for olhar para essa igreja de Coríntios, ela foi fundada no ano 50 depois de Cristo. Ou seja, quase 17 anos depois que Cristo, né, morreu e depois ao terceiro dia ressuscitou. Em sua segunda viagem missionária, essa comunidade de Coríntio, igreja, ela era formada na sua grande maioria por pessoas de origem gentílica. Né? O que é isso, pastor, gentílica? Por gentios. Era uma cidade portuária. Por ser uma cidade portuária, era uma cidade rica, né, porque tinha comércio ali abundante e também muitos povos. Então era mais ou menos você pensar como a cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo não se encontra apenas paulistas, né, nem paulistanos. Encontra-se gente de todas as nações, de todos os estados, de todos os lugares. A igreja de Coríntio era assim, né? Então tinha-se muita gente de muitos lugares, né, por ser uma cidade ali portuária. Então era uma igreja que a gente pode chamar que era uma igreja gentílica, né? Tinha gente de todo mundo que ia se convertendo e ia sendo, né, recebida no corpo de Cristo. A maioria das pessoas, elas iam se convertendo ao cristianismo e carregando com elas muito dos seus costumes morais e religiosos, né? Então perceba a dificuldade de uma igreja nesse tempo, né? Como também é a nossa dificuldade, é a nossa realidade hoje, né? Porque nós temos pessoas de diferentes locais, diferentes regiões, diferentes culturas, né? E o apóstolo Paulo, ele se depara com uma situação, e a igreja de Coríntios, né, com essa situação também muito semelhante, né? Pessoas de muitos povos ali, de muitas culturas, tanto morais como também religiosas, cujos princípios eram contrários ao cristianismo. Aqui, igreja, para você entender isso, por isso que tem aquele texto que é tão mal usado, onde o apóstolo Paulo,
ele vai falar sobre a questão da mulher dentro do culto, né? Isso para você começar a compreender, sabe, o macro da Bíblia, né? A coisa geral da Bíblia. Por que, igreja? Nesse texto, onde Paulo fala que as mulheres deveriam ficar em silêncio, né, durante os cultos, e se tivessem dúvidas que perguntassem aos seus maridos, porque existia ali uma vasta gama de pessoas de outras religiões. Entre elas, já se sabe, né, as sacerdotisas de Afrodite, né? Sacerdotisas de Afrodite. O que era isso? Existiam os templos lá, porque Coríntios fica ali na região da Grécia, da antiga Grécia. Então tinha ali as sacerdotisas, né, de Afrodite. Afrodite era a deusa do sexo, né? E como era o culto, por exemplo, dessas mulheres? O culto a Afrodite. Literalmente, minhas irmãs, eram fazendo sexo dentro dos templos, né? E aí dizem os estudiosos que elas rodavam os cabelos, né, e entravam em transe ali, né, fazendo sexo ali com os homens, e aquilo era a forma de culto a Afrodite. Quando o evangelho chega, essas mulheres começam a se converter, começa-se o problema então agora da cultura, né, da questão moral. Porque como é que você vai simplesmente dizer assim, não, olha, entra dentro da igreja e faz, aí presta o culto de qualquer jeito. Não, o culto tem ordem. Lembra que o próprio apóstolo Paulo diz, né, prestai o vosso culto racional, e depois ele diz, olha, o culto tem que ter ordem, né? Nesse contexto, então, o apóstolo Paulo organizando, levando a maturidade à igreja de Coríntios, ele dá essa ordem às mulheres, em grande parte, né, as sacerdotisas de Afrodite que eram convertidas ao cristianismo, que elas não fizessem a gritaria, né, que elas não rodassem o cabelo como elas rodavam antigamente, né, que elas tivessem ordem no culto e que estivessem sobre o cuidado dos homens, né, dos seus homens, depois em casa, ou havendo dúvida, que elas perguntassem. Esse é o contexto de Coríntios. Então perceba como é importante a gente saber dessas coisinhas. Ai, pastor, é muita informação. Aprenda, né? Isso é muito legal para você entender todo esse universo da Bíblia, né? Então, essa cidade de Coríntios é uma cidade, né, megalópole, né? Não era tão grande assim, tá? Como megalópole, mas eu digo culturalmente falando, tá bom, igreja? Muita gente de muitos lugares, muitas religiões vão se convertendo, e aí Paulo começa a ter problema com essa diversidade de religiões dentro da igreja, né? E a relação de Paulo com essa igreja, ela fica conturbada, né? Isso fica evidente na primeira carta. Se você ler a primeira carta de Coríntios, isso vai ficar muito evidente. A comunidade de Coríntios, ela vivia com muitas disputas, né, e muitas contendas, de novo, por causa dessa vasta gama de pessoas que existiam ali, né? Paulo até lhes chamou de meninos da fé, em 1 Coríntios 3, por exemplo. Chamam aquelas pessoas ali de meninos da fé, desejando apontar a imaturidade espiritual daquela igreja. Essa igreja chegou ao ponto, né, de tentar desqualificar o ministério de Paulo, lançando dúvidas quanto à autoridade apostólica dele. Um grupo de judaizantes insistiu nessa provocação que começou em Coríntios e foi até a igreja de Gálatas, que nós estudamos. Olha que interessante isso. Aonde iniciou esse movimento para difamar Paulo? Começou em Coríntios, né? Se você ler, por exemplo, 2 Coríntios 11, 22, vai estar lá esse texto aí, né, falando sobre isso. A ponto de Paulo mencionar tal situação ocorrida lá no livro de Gálatas que nós estudamos. Agora, prestes a voltar àquela igreja em sua terceira viagem missionária, na terceira viagem missionária, Paulo pretende voltar à igreja de Coríntios, a fim de tentar solucionar os conflitos, de solucionar os problemas que ali estavam, daquela igreja, né, de diversas culturas que estavam causando tanto problema. Vocês lembram até que ali começa a ter divisões na igreja, né? E ali Paulo aponta isso dizendo, olha, vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou me fugiu agora o outro. E por quarto eles acabam dizendo, mas eu sou de Cristo, né? Porque Paulo está apontando ali que estão se criando facções, Apolo, isso. Estão se criando facções dentro da igreja, divisões dentro da igreja. Então olha que igreja perturbada, né? Difícil de lidar. Então Paulo, né, tentando voltar, se preparando para voltar na sua terceira viagem missionária para Coríntios, né, a fim de tentar solucionar esses conflitos, o apóstolo tem em pauta outros assuntos também a serem tratados. Assim, ele antecede o diálogo, ele escreve a segunda carta e envia os destinatários por mão de quem? Por mão de Tito.
companheiro da missão dele, que estava ali junto com ele. E nesse sentido, Paulo, ele é tanto apóstolo como ele também é pastor. Porque no seu processo de cuidado desse grupo, igreja, ele vai evidenciar as qualidades e as fragilidades. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Ele está confrontando. Ele vai confrontar aquela igreja. Mas confrontar não é só dizer as coisas ruins. Amém, irmão? Isso aí são pessoas pessimistas. O verdadeiro chamado pastoral, graças a Deus eu tenho tido a liberdade com muitos dos irmãos para crescimento, ter e realizar isso, vem através do confronto. E Paulo é exatamente isso que ele faz. Ele evidencia a qualidade das pessoas, mas ele também fala das fragilidades. Se você ler todo o começo das cartas de Paulo, ele faz aquilo que a gente chama de sanduíche. O que é sanduíche, pastor? Ele começa elogiando as igrejas, igreja, amadas, acho que a única exceção é Gálatas, que nós vimos que ele já começa revoltado. Mas ele começa elogiando, ele vem, faz o confronto, duro confronto, e no final ele acaba depois elogiando de novo. A gente chama que é o efeito hambúrguer. Ele começa elogiando, critica fortemente no sentido de confrontar, de correção, e depois ele acaba também as cartas, voltando a elogiar a igreja. E Paulo, nesse sentido pastoral, ele soube exaltar a generosidade da igreja, ao recolher aquelas doações quando souberam das privações que os irmãos e irmãs lá de Jerusalém estavam passando. E no entanto, ele precisou escrever-lhes para que dessem continuidade a esse processo. Como eu disse lá embaixo, antes, no início do vídeo, ao que parece a igreja de Coríntios havia se organizado para ajudar, mas a oferta ainda não estava separada. Se você ler lá no 2 Coríntios 8, 10 a 11, nós vamos ler daqui a pouquinho, você vai perceber isso. Assim o apóstolo Paulo, ele se vê na necessidade de pedir que eles sigam com esse projeto de oferta como expressão e também como comprovação do amor. Lê comigo aí, está com a Bíblia aberta? 2 Coríntios capítulo 8, versículos 10 e 11. 2 Coríntios, tá, irmão? Não vai na primeira não, é 2 Coríntios 8, de 10 ao 11. Diz assim, e nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isso. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer fazer. Terminem agora a obra começada. Então percebe que ele está dizendo, olha, muito bem, vocês começaram, vocês pensaram, vocês desejaram, mas termina ela. Então é esse o sentido que nos parece que eles meio que desistiram, meio que pararam com a ideia de ajudar a igreja de Jerusalém. Começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a boa obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Paulo está dizendo, nem só de boa intenção. Vocês estão querendo, vocês têm boa intenção, mas terminem isso aí. Continuem coletando, continuem trabalhando. Eu vi que teve mais alguém que chegou aqui, deixa eu saudar aqui. Valzinha, graça e paz, minha linda. Deus te abençoe. Lúcia, muito bem-vinda, minha irmã. E depois a gente vai ver mais um pouquinho disso lá no versículo 24, que o apóstolo ele vê a necessidade de pedir que eles sigam com esse projeto, como expressão e comprovação do amor. Vai no versículo 24 do mesmo capítulo 8. Por isso, diante das igrejas, que todas elas estão se armando, a igreja da Macedônia se inspirou diante dessas igrejas, comprovem o amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença desses homens que eu estou enviando a vocês. Então acabem de fazer aquilo que vocês estão querendo, que vocês colocaram no coração, coletem e façam isso para que o testemunho continue edificando as outras pessoas. E lá no capítulo 9, então, que nós lemos, segue no processo de convencimento da igreja, em abençoar o reino. Paulo informa, na carta, que mencionou a outros irmãos e irmãs em outras igrejas, como na Macedônia, local que é onde ele escreve essa carta, que o povo de Coríntio, principalmente da região de Acaia, havia se disposto a levantar uma oferta especial para socorrer o povo necessitado de Jerusalém, que é o que nós lemos no texto, no versículo 1 e 2 do capítulo 9. O que animou, olha a necessidade do testemunho, igreja, o que animou e incentivou o povo macedônio a seguir esse exemplo e ajudar também.
Contudo, Paulo, desconfiado que os coríntios pudessem não honrar suas próprias palavras, ele se antecipa e ele envia então Tito, né, junto com essa carta de advertência aos coríntios. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, olha a importância da gente testemunhar. Então, quando o pastor muitas vezes vai falar, meu irmão, do que está sendo feito com o seu dinheiro, não é para exaltação do pastor, não é para exaltação, sabe, da placa da igreja, não, é para glorificar a Deus e para animar você a continuar contribuindo. Você vê a importância disso? Uma igreja inteira foi animada porque ficou sabendo que outra estava fazendo. Puxa, eles estão ajudando, vamos ajudar também. Então, testemunhar, inclusive essa questão financeira, faz parte da gente mostrar a graça de Deus em todas as áreas da nossa vida. Faz parte de mostrar que Deus, ele atinge, sabe, a nossa vida financeira também. E isso anima outras pessoas. Isso mostra, meu irmão e minha irmã, não como barganha, mas sabe, a alegria e o desprendimento, a generosidade que nós temos. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, acaba retribuindo. Vou avançar um pouquinho aqui, ó. As necessidades materiais dos irmãos e das irmãs de Jerusalém eram muito grandes. Era uma igreja pobre em Jerusalém, não se esqueçam disso. Eles tiveram a maior riqueza, que foi Cristo Jesus, mas era um povo extremamente pobre, né? Sofrido por causa do Império Romano. Então essa igreja de Jerusalém precisava demais da ajuda das outras igrejas, né? E Paulo então começa a organizar aquilo que nós chamamos da grande oferta, que eu falei quase agora, né? Como, por exemplo, ele começa a convocar outras igrejas, como a igreja de Roma, né? Se você quiser, depois você pode ler Romanos 15, marca aí na sua Bíblia, Romanos 15, versículos 25 e 26. Você vai ver que a oferta que eles vão tirar lá é Paulo que está organizando tudo isso, né? Que os romanos também ficaram sabendo da necessidade, ficaram sabendo da igreja de Coríntios e querem participar também. Nós vamos ver que a igreja de Gálatas, da Galácia, né? Dos Gálatas vão participar também. Isso é relatado lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Leia lá depois também. Além dessa comunidade de Coríntios e Macedônia, como nós já mencionamos, né? Eles são levantados para socorrerem seus irmãos e irmãs. E é interessante observar, igreja, que o apóstolo ele está promovendo socorro e ajuda justamente para quem ele já havia perseguido, antes de ser surpreendido pela graça de Deus. Então olha como Paulo ele tem um coração voltado como o Senhor. Ele não se constrangeu em ajudar a própria igreja que ele perseguiu, que ele matou. Ele disse não. As minhas igrejas aqui, né, ele poderia dizer, como muitas vezes acontece hoje, né, as minhas igrejas, as que eu controlo, né, nós somos ligados entre nós mesmos, né, porque Paulo era mais voltado para os gentios, né, ele teve essas viagens missionárias, então o evangelho se espalhou muito por causa do trabalho de Paulo em outros países, né, em outras nações. Paulo simplesmente não deixa, fala assim, olha, lá tem Pedro, lá tem Tiago, lá tem João, deixa que eles se virem lá. Deixa que Israel, Jerusalém se virem lá. Não, muito pelo contrário. Ele entende que é uma única igreja, né? E ele vira o seu coração, então, voltado para ajudar a igreja de Jerusalém, que passava grandes dificuldades, né, naquele tempo. Vale destacar também as palavras de Paulo ao povo de Corinto, igreja, de que ele não estava interessado no valor arrecadado, nem em altas quantidades. Paulo nunca pediu isso. Paulo nunca pediu, meu irmão, como prova de fé, sabe, R$1.000, R$10.000, irmãos, se você tem fé em Cristo, né, mostre que você tem a sua fé. Paulo nunca pediu isso. E é importante a gente enfatizar isso nos nossos tempos. Muito pelo contrário, né, ele vai demonstrar para nós que o interesse dele não estava no valor arrecadado, nem que pessoas pudessem dar grandes quantidades, como ele mesmo afirmou, né? Ele vai dizer assim no capítulo 8, versículo 12, olha o que ele fala: porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então Paulo está, meu irmão, quebrando aquela questão de ofertas de sacrifício. Você já ouviu a tal da oferta de sacrifício? Olha o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, igreja.
Eu falo que quem cai nessa igreja do Senhor Jesus é porque não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, a tal da oferta de sacrifício que nós ouvimos tanto por aí, né? Olha o que ele está dizendo, 2 Coríntios 8:12, porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Deus não está pedindo, meu irmão, muitas vezes, 90% do teu salário. Deus está pedindo para que você tenha um coração generoso em contribuir com a obra. Muitas vezes, meu irmão, e a gente estipulou isso de uma forma de um consenso geral, do dízimo, dos 10%. Nada mais do que isso. Não, aqui a gente cobra o dízimo, sei lá, vintízimo, sei lá como diz isso, né? Tem igreja que está cobrando, eu já vi isso também, os 20%. Não, irmãos, não, é antibíblico, né? Porque se há boa vontade, se há generosidade, se nós temos o coração voltado para Deus, será aceita. Lembra dos 3 princípios de entregar oferta e dízimo na casa do Senhor? Será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. E no mesmo texto que nós lemos agora, no 9:7, no 2 Coríntios 9:7, olha o que o apóstolo Paulo nos diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Tiver proposto no coração. Senhor, eu quero ajudar. Senhor, eu tenho 5 reais, eu tenho 10 reais. Senhor, eu tenho 1.000 reais. Senhor, eu tenho 1 milhão de reais. Está no teu coração? Isso você contribua. Não com tristeza ou por necessidade. Ai, meu Deus, ai, eu estou dando. Ai, meu Deus, ai. Não, Deus já não aceitou a tua oferta, meu irmão. Tua oferta já não é mais tida por Ele. Nem por necessidade. Ai, porque eu ouvi falando que se eu der, Deus vai alargar minhas tendas, Deus vai fazer isso, Deus vai me dar, Deus vai abrir a janela do céu, Deus vai não sei o que, papapá. Não é pela tua necessidade também, né? Porque Deus ama quem dá. Olha o que o apóstolo Paulo está nos afirmando, porque Deus ama quem dá com alegria. Senhor, não tenho muito. Às vezes o muito para mim é R$1. Às vezes o muito para mim é 10 reais. Às vezes o muito para mim é 1 milhão. Não sei. Mas sabe, é a disposição e a alegria no coração de dizer: Pai, não tenho muito, mas aquilo que eu tenho, eu lhe entrego. Eu invisto. Aquilo que eu tenho como gratidão ao Senhor. Por isso, eu oferto, eu dizimo. Amém, igreja? Eu percebo que é um assunto tão delicado muitas vezes, né? E não por constrangimento, mas como o apóstolo Paulo mesmo faz, como ensinamento. Você vê que vocês estão quietinhos aí, vocês não estão nem comentando muito hoje, né? Participa comigo aí, meus irmãos, né? Manda aí um amém, aí um glória a Deus. Deixa eu ver se vocês estão entendendo, deixa eu ver se vocês estão compreendendo essa palavra, esse estudo aí. Amém, igreja? Dá algum sinal de vida aí que vocês estão aí comigo, por favor. Então, nesse capítulo 9, o apóstolo Paulo, né, ele vai seguir nesse processo, né, de convencimento da igreja em abençoar o reino. Paulo informa na carta que mencionou a outros irmãos e irmãs em outras igrejas, como na Macedônia, né, onde ele estava, que o povo de Coríntio, principalmente da região da Caia, havia se disposto a se levantar a dar uma oferta especial para socorrer, tá? Para socorrer o povo necessitado de Jerusalém. O que animou e incentivou o povo macedônio a seguir esse exemplo e a ajudar também. Contudo, Paulo, desconfiado que os coríntios pudessem não honrar a sua própria palavra, ele se antecipa e envia Tito, né, para falar com eles e levar a carta do apóstolo Paulo. As necessidades materiais dos irmãos e irmãs de Jerusalém, igreja, eram muito grandes. E essa obra inicia por Paulo, é chamada pela grande obra, já falei sobre isso, justamente porque ele consegue mobilizar esse grande número de igrejas a participar, né, e ajudar, como expressão de amor, essa igreja de Jerusalém, da qual ele não participava diretamente, mas ele não se importa com isso. Era a igreja que ele perseguiu, que ele matou e que ele talvez nem tenha, né, tanto interesse assim, em ajudar, porque a igreja dele era mais voltada para os gentios, mas ele diz: é um só igreja, um só corpo, nós vamos ajudar essa igreja.
Meu Deus do céu, que coisa linda, né? Então ele vai dizer também, né, que ele não estava interessado na questão dos valores, ele não estava interessado, sabe, na questão de quantias, mas ele estava interessado em como as pessoas ofertariam, como elas tinham, sabe, sido amadurecidas espiritualmente ao ponto de dizer: eu oferto, eu dizimo com alegria e gratidão ao nosso Deus, né? O objetivo final dele era que aquele povo honrasse o voto feito com alegria perante a igreja, perante os apóstolos e perante o próprio Deus. E assim ele pudesse abençoar aos irmãos e irmãs necessitadas. Olha a palavra abençoar aí que eu expliquei. Amém? Porque não importa o valor, mas o pouquinho que eu tenho, eu consigo compartilhar, dar, entregar um pouquinho ao necessitado. Nossa igreja viveu isso na pandemia. De novo eu vou falar, estou sendo repetitivo, né? E meu irmão, se você tem visto o trabalho que a gente tem feito e não tem te alegrado a participar desse investimento no reino dos céus, você precisa entender esse estudo hoje. Você precisa abrir o seu coração hoje para que esse estudo entre definitivamente no seu coração. Você tem visto, meu irmão, como nós temos enviado pessoas para recuperação. O Alexandre está aí, nós vamos batizá-lo, meu irmão, né? Em poucos tempos. Nós temos lá o Emerson, desculpa, ao contrário, o Emerson está aqui, vai ser batizado pela nossa igreja dentro de poucos domingos, né? Nós temos o Alexandre que está lá, nós temos as pessoas que já estão aqui, foram recuperadas. Isso não alegra o teu coração em dizer assim: meu, ninguém dava nada por esses caras. Nós tiramos esses caras, igreja do Senhor Jesus, vocês não têm ideia de onde nós tiramos esses caras. O Alex está aí, sempre participa comigo quando a gente vai nesses lugares. São lugares assim terrivelmente demoníacos. Todos eles, igreja do Senhor, são parecidos, são lugares escuros, lugares, sabe, onde tem morte, onde você entra, você fica arrepiado, você sente o peso espiritual. Mas entra a igreja do Senhor lá, Jesus Cristo, uma pequena igreja, 50 membros, 60 membros lá, que acredita nisso, que acredita nesse evangelho que transforma, que oferta. E aí a gente pega esse seu dinheiro, meu irmão, e fala: irmão, nós confiamos em você. Quanto tem que pagar? Nada, porque nós cremos na tua recuperação. E a gente manda, e já recuperamos tanta gente. E vamos continuar. Cesta básica, igreja, eram 5 cestas básicas. 5 famílias que nós ajudamos. Durante a pandemia, você nos ajudou a transformar, multiplicar isso para 20. Isso alegra o teu coração ou não alegra? Você que talvez não participe, meu irmão, não por constrangimento, mas eu quero que você participe dessa alegria, dizendo assim: caramba, pastor, é verdade? É. Participe conosco, né? O Lar Mãos Pequenas, que eu sempre falo isso. Que igreja é essa que no meio da pandemia, todo mundo preocupado, todo mundo desesperado, você ligava no noticiário: não guarda dinheiro porque a gente não sabe, notícias, sabe, catastróficas, não, vai acabar comida, estoca comida, não sei o que. A igreja arrecadava R$1.500, no pico da pandemia, R$1.500, comprávamos lá mistura, a gente ligava para a moça falando: pastor, elas estão comendo arroz e feijão porque não tem mistura. Nós íamos lá, comprávamos R$1.500 lá, sabe, de mistura. Tó. Deus ama essas crianças. Deus ama vocês. Irmãos, isso alegra meu coração que vocês não têm ideia. Isso é coisa de crente doido por Cristo. De gente que entendeu essa alegria, que vive essa alegria do compartilhar, que é abençoado. Que é abençoado, que recebe as coisas não só para usufruto próprio, usufruir, né, para si mesmo, mas que entende que ela recebe de Deus, ela é tão abençoada que ela consegue compartilhar. Glória a Deus por isso. Deixa eu olhar aqui, teve algumas interações. Amém, Samira, obrigado. Obrigado, Lúcia, glória a Deus, viu? Seu Hernani, a Dona Léo, desculpa. Eu peço sempre a Jesus nas minhas orações para nos livrar do espírito de avareza. Perfeito, Dona Léo. Muito bom, porque a palavra fala que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Exatamente isso. Exatamente isso. E a gente escuta tantas e tantas pregações sobre isso, né? Deus quer te dar, meu irmão. Deus quer usar a sua vida como canal. Você vai ser tão feliz com aquilo que Deus vai te dar, meu irmão, sabe? Que não dá para ficar só em você, sabe? Você vai compartilhar, né? Também financeiramente, eu creio nisso em nome de Jesus. O dia que você entender essa alegria que nós temos em compartilhar, em investir no reino de Deus, eu tenho certeza que Deus vai olhar para você e vai falar assim: foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei.
Aleluia, glória a Deus. Para terminar, igreja, que horas são, igreja? 11h30. Tá passando rápido, Senhor. Já estamos no dia 3 já, meu Deus. Terminando aqui, igreja, para a gente compartilhar, né, mais algumas coisinhas. Então o objetivo, eu falei do objetivo do apóstolo Paulo, né, que era que a igreja honrasse o voto feito diante de Deus, diante dele e diante dos apóstolos, né, e também que eles entendessem que existia o meio e o método de se ofertar e dizimar na casa do Senhor. Para o apóstolo Paulo, igreja, os termos, né, os verbos ofertar e dar é a mesma coisa do que semear. O apóstolo Paulo trabalha a ideia do dar e a ideia do ofertar da mesma forma que ele entende que é semear. Por isso que ele utiliza tantas vezes essa questão dessa lei que nós entendemos que é uma lei espiritual, que é semear. Né? Por que semear? Semear no reino de Deus é semear a certeza de que nós vamos colher. O agricultor, quando ele vai semear alguma coisa, igreja, ele joga sementes no chão, ele prepara a terra, mas ele não tem a certeza, ele tem a esperança de que aquilo vai frutificar. E normalmente frutifica, normalmente cresce aquilo, e aquela está a alegria dele. Para nós, é a mesma coisa de semear no reino de Deus. A diferença é que nós não temos essa dúvida, né, de que nós vamos colher. Para nós é tão certo como o nosso ar que nós respiramos. Porque nós estamos investindo, como diz próprio Jesus, em terra que vai gerar fruto, em boa terra. Investir no reino de Deus, eu posso dizer para você, meu irmão e minha irmã, que é mais certo o retorno, ainda que nós não tenhamos, né, que focar os nossos olhos nisso, mas é uma certeza de uma colheita tão maravilhosa, mais do que você colocar o seu dinheiro na poupança, que você sabe que vai lá render não sei o que, babá. Não, no reino de Deus você pode ter certeza. Pastor, mas então o senhor está me falando que vai voltar dinheiro para mim? Não estou. Não estou dizendo que pode voltar também coisas materiais, para que você compartilhe ainda mais. Mas o principal, meus irmãos, nós vamos colher vidas. Nós vamos nos desprender para colher vidas. E aí o apóstolo Paulo, ele diz isso, né? Que a certeza que nós temos de investir no reino de Deus é a certeza de que nós vamos colher. E aí ele diz no texto bíblico, dizendo assim, ó, para quem semeia pouco, pouca é a colheita. Mas para quem semeia com fartura, abundante é a colheita. Quem torna abundante a colheita é o próprio Deus. Quem não se limita somente a suprir a oferta feita, mas frutificar e prosperar toda boa obra de quem se dispõe a ofertar. É Deus que nos promete isso. É Deus. Amém? E de novo, como eu disse lá, tá? Nós estamos hoje estudando essa questão de investimento no reino de Deus, de ofertas e dízimos, mas você pode levar isso para toda a área da sua vida. Se você semeia pouco, por exemplo, amor entre os seus irmãos da igreja, entre o seu trabalho, na sua família, pouco você vai colher. Mas se você investir muito amor, dedicação, tempo, né, na igreja, na sua família, no seu trabalho, você vai colher isso de volta. Porque quem torna abundante essa colheita é Deus. A doação, então, igreja, ela torna-se testemunho de fé. E olha que interessante isso. Especificamente agora, de novo voltando, tá, para a questão do dinheiro. A doação torna-se testemunho de fé. Ela aproxima quem doou de quem recebeu a oferta. Paulo afirma isso. Ele diz lá no versículos 11 a 14, fortalecendo os laços de amor e gratidão construídos em Cristo Jesus. Leia comigo o versículo 11 até o 14. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Ou seja, vocês estão mandando as ofertas, nós estamos orando e somos gratos a Deus pela vida de vocês. Olha os relacionamentos se firmando. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Uau! Imagina a igreja de Jerusalém padecendo necessidade e de repente, né, pelo apóstolo Paulo que conseguiu,
né, que essas igrejas entendessem o que é investir no reino de Deus, e chega para eles, uma igreja extremamente necessitada, chega para eles uma oferta generosa. É o que o apóstolo está falando aqui. Isso frutificou o quê? Muitas orações de agradecimento a Deus, muitas ações de graça, muita alegria, providência de Deus. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E na prova deste serviço, eles glorificaram a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês, alegres, felizes, agradecendo a Deus, com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dado a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Aleluia. A dinâmica de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é compromissada com o reino de Deus. É que ela é participativa de diversas maneiras. Nós estamos estudando essa sequência. O que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Ela é participativa de diversas maneiras. Inclusive, é uma igreja participativa no investimento financeiro do reino de Deus. Paulo destaca que existem aqueles que semeiam pouco e os que semeiam com fartura. Isso não está atrelado a quantidades, mas ao valor. Pastor, mas que valor? Não valor, né, em questão mas ao valor que nós damos aquilo que nós estamos entregando a Deus. A alegria. O nosso maior valor não está na quantidade, mas o nosso maior valor está na alegria de poder investir nesse reino maravilhoso que é o reino de Deus. A quão disposto está o coração de abrir mão da segurança, muitas vezes, do conforto pessoal, para que a gente invista no reino dos céus. O quanto semeamos no reino tem a ver com a maneira com que nos relacionamos com o dinheiro. Para pensar e refletir sobre isso hoje. Dinheiro ganho honestamente não é algo ruim, mas quando mal ganho, diz Provérbios 15, 27, e mal utilizado, mal ganho e mal utilizado, pode se assenhorar da gente, pode virar o nosso Senhor. E se vira nosso Senhor, é idolatria. E sabemos que não podemos servir a dois senhores, como diz Mateus 6, 24. Ou servirmos a Deus, ou servirmos a Mamon. O dinheiro, quando bem utilizado, é bênção para o que tem. E se usado para o serviço e promoção da obra missionária, será bênção também para outras vidas. Você é um abençoado. A igreja precisa do verbo. Presta atenção nisso, igreja. Olha que interessante. A igreja precisa do verbo. Ou seja, da proclamação do amor de Deus, da graça de Deus, em termos da reconciliação e vida abundante. Entretanto, a igreja também necessita da verba, ou melhor, dos recursos financeiros, a fim de que sejam canalizados para o avanço missionário da igreja. Aleluia! Diante de tudo isso que nós estudamos, compreenda o que eu estou querendo dizer. Nós precisamos do verbo, mas nós também precisamos da verba para prosseguir avançando no reino de Deus. Dízimos e ofertas entregues regularmente com fé e alegria são formas de investimento no reino de Deus. Eles não devem ser dados apenas quando se tem uma necessidade na igreja ou uma necessidade pessoal particular, mas com princípio de fidelidade, alegria e comprometimento na obra do Senhor. Depositados com alegria e boa vontade no altar, são recebidos por Deus conforme o que o ser humano tem e não segundo o que ele não tem. Última linha agora. Investir no reino com seu serviço e suas finanças é um belo testemunho de generosidade e compromisso com Deus e com o próximo. Tem um teólogo que se chama William Barclay, e ele diz assim em seu comentário sobre esse capítulo que nós estamos estudando. Ele diz assim, a importância da generosidade, e ele acaba destacando maneiras com que podemos doar. E aí ele diz assim, a saber, nós podemos doar por obrigação. E quando é por obrigação, é para gratificar a nós mesmos, né? Com obrigação, perdão, me perdi. Por obrigação
é porque nós estamos sendo constrangidos, né? As pessoas estão dizendo que você tem que dar. E você é livre, Cristo te fez livre, você não precisa dar. Obrigado. Muitas vezes nós doamos para gratificar a nós mesmos. Isso é, para ter a consciência tranquila. Ah, pastor, é verdade, a Bíblia diz que nós devemos ofertar e dizimar, então, eu vou dar. Pelo menos eu fico com a minha consciência tranquila. Muitas vezes a gente dá dízimos por questões de privilégio, de prestígio na igreja. Uau, vou pegar um exemplo aqui, tá? Ô Ale, você tá aí, irmãozão? Beijão pra você, irmãozão, Deus abençoe. Nossa, vocês viram o dízimo do Ale? Uau, o Alexandre, nossa, o Alexandre... Não, também não. Não é por isso. Mas a real motivo da gente poder ofertar na casa do Senhor, né, é sob a compulsão do amor, diz esse teólogo, né, que é a melhor maneira de doar. Sobre isso, esse teólogo afirma: a única forma verdadeira de dar é sob a compulsão do amor. Dar porque não se pode deixar de fazê-lo, porque ver uma alma necessitada desperta um desejo que não se pode silenciar e nem se aquietar. Nós damos com alegria ao Senhor, nós compartilhamos com outros, porque eu sei da necessidade que os outros têm, e é isso que esse autor está dizendo. Quando nós damos com alegria ao Senhor, e nós damos sabendo que vai ser investido no reino dos céus, nós estamos declarando que a nossa alma, ela consegue compreender que tem pessoas que precisam de ajuda. Na realidade, isso é dar a maneira de Deus, visto que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho. Cristo, quando recebe a oferta da viúva, e tantas outras que Ele recebeu também ao coletar, Ele não comprou carro, Ele não comprou casa, Ele não comprou relógio, Ele investiu em vidas. Ele ajudou aquele povo que padecia necessidades e a espalhar o evangelho do reino dos céus. Nós temos exemplos na igreja de pessoas que me comoveram, que me inspiraram, né, a continuar sendo fiel. Pastor, mas você falando isso, meu irmão, eu sou sincero, eu sempre aprendi a ser fiel no Senhor, mas essas pessoas me inspiraram novamente a ter a alegria de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Né? São pessoas que eles dão sem olhar para trás, né? Chegaram muitas vezes e por isso eles são prósperos, porque eles têm a alegria de doar. Pessoas que muitas vezes você olha e você vê tanta humildade, né? E humildade não é defeito não, é virtude, viu? Tanta humildade, mas eles são prósperos porque eles dão com alegria. Deus tem levado eles a patamares que vocês não têm ideia. Amém? Não sei se eu posso falar o nome deles, por isso que eu estou guardando. Mas eu sei que você está aí assistindo, né? Você que está me assistindo sabe de que eu estou falando de vocês. Vocês me inspiram com a humildade, a generosidade e a alegria, né, que vocês têm feito durante todo esse tempo, né, na vida da igreja. E eu louvo a Deus e exalto a Deus pela vida de vocês. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. Que esse ano, meu irmão, seja um ano de generosidade na nossa vida. Que nós possamos desfrutar da graça de Deus em todo o nosso ser, em todas as nossas áreas. Sejamos abençoados, compartilhadores da bênção de Deus derramada sobre as nossas vidas. Eu quero orar pela vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por este tempo. Nós te rendemos graças, ó Pai amado, pela alegria, Senhor, de falar de um tema que às vezes parece ser tão espinhoso, Senhor, para cada um de nós, visto, Pai amado, os escândalos que têm acontecido, Senhor. Mas, Pai, eu quero te pedir algo. Que o nosso testemunho, Senhor, desta pequena igreja tem dado, Senhor, possa inspirar, Senhor, a começar os nossos membros, ó Pai, a serem fiéis, alegres, ó Pai amado, investidores do reino dos céus, ó Pai amado, do reino de Deus. Que as notícias, ó Pai amado, que muitas vezes nos cercam, Pai amado, em escândalos, em outras igrejas, não abalem, Senhor, a nossa fidelidade. Que, Pai amado, as circunstâncias que nós estamos vivendo como país não abalem a nossa fidelidade. Porque o Senhor, ó Pai amado, em tempos terríveis que nós vivenciamos,
mais uma vez mostrou que a tua palavra não volta vazia, que a tua palavra se cumpre, Senhor. E aqueles que têm aprendido, Senhor, para a glória do Senhor, dia após dia, oferta após oferta, dízimo após dízimo, Senhor, e tem visto em suas vidas, ó Pai amado, o Senhor se manifestar, ó Deus, com graça e misericórdia, nós louvamos ao Senhor por isso. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um desses homens e mulheres fiéis, ó Pai, e peço, Senhor, Pai amado, humildemente, que o Senhor, Pai amado, que é conhecedor de todas as coisas, aqueles, ó Pai amado, que verdadeiramente têm essa alegria, possam usufruir também, meu Pai amado, da bondade, da caridade, Senhor, do amor, Senhor, por outras vidas, ó Pai, e o Senhor acrescentando a eles, ó Pai amado. O Senhor, Pai amado, abrindo, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai, outras possibilidades, maiores possibilidades, ó Pai, e os seus corações guardados e fiéis no compromisso cristão de avançar com o reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, queremos viver a plenitude da Tua graça, que, Pai amado, foi algo que nós não podemos mensurar com em Cristo Jesus, com a nossa salvação, e que ela, Senhor, que nos impulsiona, meu Deus, Pai amado, a termos as nossas vidas transformadas, modificadas, moldadas, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Age em nós durante esse ano, age em nós através desses estudos, age em nós, ó Pai amado, a começar na minha vida, sobre a vida de cada um, Pai, que está presente hoje, nessa primeira escola dominical do ano, que sejamos, ó Pai amado, que tenhamos, ó Pai amado, um ano, Deus, rico na Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos, quero lembrá-los, logo mais às 18 horas, culto de Santa Ceia. Prepara o seu pão aí, né? Prepara aí o seu suco, se você não tem, pode ser uma bolachinha, né? Pode ser a água, prepara ele aí, prepara o seu coração também, como nós temos ministrado também, né? E culto somos nós que oferecemos ao Senhor, então prepare a sua casa, você que vem ao templo, né? Venha com alegria no coração, né, para oferecer ao Senhor um grande culto agora às 18 horas, o primeiro culto, né? Nós teremos aqui a celebração da Santa Ceia, nós teremos aqui a palavra, né, que vai nos conduzir durante o ano. Nós estamos caminhando sobre uma palavra na Igreja Metodista, né? Discípulos e discípulos caminham anunciando a graça de Deus, né? Nós vamos falar muito esse ano sobre a graça, nós vamos anunciar muito, né, a graça do Senhor Jesus a todos e a todas que puderem, né? Vai ser uma grande festa, então espero vocês às 18 horas, marquem no seu relógio. Deus abençoe você, um bom domingo, um bom almoço, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau, gente, obrigado por todos. Eu tô sem o meu celular aqui, por isso que eu acho que eu não consegui ler todos os comentários, tá bom? Aqui direto na tela é muito difícil, mas obrigado e um beijo a cada um de vocês, feliz ano novo, Deus abençoe a cada um de vocês, tchau, tchau, fiquem com Deus.